Ó, o Felipe Luiz tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. Com ele, o time só sofreu 12 gols em 24 jogos, o que dá uma média de meio gol por jogo. Aparecem nessa lista também o Dorival Júnior, em 2018, Paulo César Carpegiani, Tite, Maurício Barbieri, Muricy Ramalho, Jorge Jesus, campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019, e, de novo, o Dorival Júnior, só que em 2022, quando venceu a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo. Falando em Libertadores, vou falar da Sub-20 agora, que o Flamengo também é atual campeão e venceu o Danúbio. Venceu no Paraguai e está garantido na semifinal da competição. Esse é o Pablo Lúcio, volante do Flamengo Sub-20. E essa é a loja de chapéus dele. O primeiro cliente foi o Alisson, do São Paulo, num amistoso em janeiro. Era a estreia do Pablo Lúcio pelo profissional. Aí ele fez isso aí. Pablo Lúcio, que lance! Cheio de personalidade. Na Libertadores Sub-20, o Flamengo pegou o Danúbio, do Uruguai. E aí o Pablo Lúcio abriu a loja de chapéus de novo. O Lucas Dias já ganhou logo 2 de uma vez. O Pablo matou no peito e já deu o primeiro. Saiu fazendo embaixadinha, a bola nem tocou no chão. E aí ele deu outro chapéu. Ô, Pablo, para com isso, garoto! Ainda deu um lançamento bonito, mas a jogada não acabou dando em nada. Valeu mesmo pelos chapéus. Isso foi nos acréscimos do segundo tempo. O Flamengo já estava com a vitória praticamente garantida. Olha os gols aí, ó. O Felipe Tereza finalizou de primeira e fez 1-0. O Roldan, camisa 10 do Danúbio, empatou com um golaço de falta. Meteu na gaveta! O Guilherme foi derrubado na área pelo Franco Germán. Pênalti. E o árbitro marca pênalti nessa! O Iago botou o Flamengo na frente de novo. Chama o Iago, chama o Capita que ele resolve! Lançamento na área, uma casquinha do Felipe Lima e o da Mata fez 3-1. Tava no lugar certo, no momento certo, da Mata! No finzinho do jogo, aquele lindo lance que você já viu. Sequência de chapéus do Pablo Lúcio. Flamengo classificado para semifinal com uma rodada de antecedência. O time é o atual campeão da Libertadores Sub-20 e do Mundial também. Tá em busca do bi. Vamos lá falar do Flamengo com o Boto rubro-negro, José Boto, falando sobre o Mengão e fazendo comparações. Vamos ver. Cadê ele? Não está? Ele, o Boto. Entrevista de José Boto ao jornal Record de Portugal. Eu diria que aqueles clubes brasileiros que lutam por títulos, que lutam pela Libertadores, tem hoje, a nível estrutural e econômico, uma aproximação grande aos clubes europeus. Ele pode falar, ele é europeu, trabalhou na Europa e hoje está no Flamengo. O Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. É óbvio que isso não é fácil, muitas vezes não é possível fazê-lo. Até porque o calendário no Brasil é uma coisa de loucos. Muitas vezes somos obrigados a priorizar alguma coisa. E se tivermos que o fazer, o Brasileirão é a prioridade. Mais do que a Libertadores e a Copa do Brasil. É um novo Flamengo, Breler. E é uma novidade do José Boto, dessa abordagem sob a presidência do BAP, porque em outras temporadas o Flamengo negligenciou o brasileiro sem a menor cerimônia. Deixou de lado, focou em Copas e essa sempre foi uma grande crítica da torcida do Flamengo. Porque se tem estrutura de clube europeu, se tem investimento de clube europeu guardadas as devidas proporções, mas no cenário sul-americano o Flamengo tem dominância financeira. É um clube que consegue, de certa forma, ter muita vantagem em relação a outros que tentam competir no mesmo nível. Palmeiras joga vôlei? Não, mas e ainda assim, a arrecadação do Flamengo é superior à do Palmeiras. Sim. O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco de geração de caixa e muitas vezes todo esse potencial
não foi aproveitado na maneira como o torcedor acredita que pode ser. E eu entendo esse sarrafo subindo no Flamengo e desprezar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos, que mede realmente a competência, a formação de elenco, o potencial de investimento, a ciência investida na formação desse elenco. O Flamengo ficou aquém das expectativas. Por mais que tenha ganhado o Brasileiro em 2019, 2020, um bicampeonato, o Flamengo pode mais. E não estou falando só de ganhar, mas de sempre estar ali disputando o título até o final. Então essa tem de ser a exigência. O Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho corajoso ele falar isso agora, porque normalmente ninguém fala. Normalmente, o que todo mundo fala normalmente? Não vamos priorizar, vai ter cada momento, todas as competições são importantes, vamos ver jogo a jogo. Não é assim? Mas ele falou isso. O Flamengo é um clube que tem de começar a temporada com a ambição de querer ganhar tudo que é possível. É difícil realmente, mas se houver uma bola dividida, e aí provavelmente escolher poupar, fazer margem de manobra, o brasileiro não pode entrar com um time totalmente modificado no brasileiro, como já aconteceu na época do Renato Gaúcho, na época do Dorival Júnior. Mas na Libertadores também não. Mas porque a gritaria sempre vai existir. Mas qual é, Abel? Seja para um lado ou para o outro. Mas qual é? Poupou, deixou jogadores importantes de fora no brasileiro. Se perder, tem reclamação. Na Libertadores, se perder, tem reclamação. Do mesmo jeito, concorda? Mas qual é a referência do torcedor rubro-negro? 2019 com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus ganhou os dois. Era um técnico que poupava, não é? Muita gente, não, o Jorge Jesus não poupava nunca. Poupava, mas pontualmente. 2, 3 jogadores no máximo, jogadores que corriam risco ali de estourar, que estavam com um desgaste grande, e o resto era ali a base do time titular. Então, é isso que o Flamengo tem de fazer, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz, com a fome de títulos que ele tem, com a mentalidade que ele está imprimindo no Flamengo, ele pensa da mesma forma. Não dá para abrir mão de um campeonato de pontos corridos. Eu entendo quando o Grêmio do Renato Gaúcho fazia isso. Porque ali o Grêmio... Você entende, mas quase ninguém entendia porque era muito cornetado, lembra? Não era? Mas ele tinha um argumento que era, eu não consigo competir em orçamento com o Flamengo. Só que quando foi para o Flamengo, ele também fez a mesma coisa. E o ponto é, um clube como o Flamengo, que tem esse elenco, que tem a capacidade de chegar no meio da temporada, detectar carências e contratar, ir ao mercado, ser agressivo, não tem, como o prof diz, não tem o direito de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como um sinal positivo do Flamengo. Ele elogia, fala que os clubes brasileiros estão se aproximando dos europeus. Ainda há uma distância em termos de dinheiro, O Manchester City, por exemplo, tem investido por temporada uma média de R$1 bilhão investido. R$1 bilhão é a receita do Flamengo. Então ainda está distante, mas realmente o futebol brasileiro tem evoluído em termos estruturais. O calendário, o calendário louco, continua sendo um entrave, um gargalo do futebol brasileiro para se aproximar ainda mais dos europeus. Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Agora, eu estranho esse negócio eu entendo o brasileiro prioridade em relação à Copa do Brasil, principalmente vindo do Flamengo, porque um dos atrativos da Copa do Brasil são os prêmios. Dinheiro todo mundo gosta, mas o Flamengo não é propriamente um clube hoje dependente dos prêmios da Copa do Brasil, como são outros clubes. Não são só os prêmios, não. A taça vale, professor. Sim, mas vale menos que a do brasileiro. Isso é claro. Agora, a Libertadores não vale menos que o brasileiro. Numa dividida com a Libertadores, eu vou sempre achar que você tem que priorizar a Libertadores. É um título internacional. Então você discorda dele. Então, eu discordo dele nesse sentido. Eu achei estranho a Libertadores estar em segundo plano em relação ao brasileiro. Não é abandonar o brasileiro. Também acho errado abandonar o brasileiro, que é o cerne da tua temporada. E ele também não disse abandonar em nenhum momento. Ele falou assim,
Se puder ganhar todos, é legal, tal, mas a gente sabe que é difícil. Se em algum momento tiver que priorizar, foi isso que ele falou, não foi? Se em algum momento tiver que priorizar, Isso eu brasileiro. achei- Ele não isso eu falou que vai achei largar. estranho. Isso eu achei estranho. Porque se teve gente que caiu por priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, o Dorival mesmo sofreu muita corneta em relação a isso, naquele jogo com o Palmeiras. Imagina essa lógica dele. Ô, prof, mas se você analisar friamente, por probabilidade, um clube como o Flamengo, que tem o maior orçamento do país e que já tem um ótimo elenco, o Flamengo larga na temporada com mais chances de ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Sim. Então, friamente E faz apesar sentido. de ser mais difícil a tarefa. Exato, são pontos corridos, o time precisa se provar, tem concorrência, mas na Libertadores, uma noite Libertadores ruim... também tem concorrência. Mas numa noite ruim joga tudo por Mas ser terra. campeão sul-americano sempre será maior do que ser campeão Sim. brasileiro. Isso não, E é que eu não sei, assim, eu tenho uma interpretação do que ele falou, ele fala de priorizar e tudo mais, né? Então eu entendo essa discussão do valor dos títulos. Eu vejo a declaração do Boto muito mais como o norte do que você tem para a temporada do que o valor exatamente dos títulos. Porque eu acredito muito que o brasileiro, por ser o pontos corridos, a sequência da temporada, ele é o que te faz manter um nível altíssimo. E a você ganhar uma competição de mata-mata, ela é meio consequência muitas vezes. Até, como você pontuou, uma noite ruim, um jogador expulso num confronto com 5 minutos, pautou toda a temporada. A noite ruim dos atacantes do São Paulo podia ter eliminado o Botafogo. Exato. Uma noite que Caleri e Lucas perderam gols. Mas se você é um time que está jogando no mais alto nível do Campeonato Brasileiro, e para mim, você pode discutir a importância dos títulos. Você tem a disputa. Mas para mim é inegável hoje que se você vencer o Campeonato mais brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Libertadores. Você precisa ser melhor, porque você precisa manter um nível alto por 38 rodadas numa competição. Tanto que os últimos campeões brasileiros, você olha, eles eram todos candidatos reais a Libertadores. Você vai pegar, o Palmeiras caiu cedo, mas caiu o Botafogo, que foi o campeão e jogou muito bem na volta, com a torcida inclusive aplaudindo. O contrário não é verdadeiro. O Atlético Mineiro foi na final das duas Copas e fez um Campeonato Brasileiro que ele correu o risco de rebaixamento na última rodada. Então, acho que o nível de exigência do brasileiro é mais alto. Então, acho que quando ele fala isso, talvez partindo do ponto, ó, se eu fizer um brasileiro de alto nível, estou competindo, naturalmente eu sou um candidato a ganhar os mata-matas. Os adversários do início ao fim são mais difíceis. São mais difíceis e de você manter a Na regularidade. Libertadores, a partir de oitavas, quartas, que o bicho começa a pegar com adversários mais cascudos. Na primeira fase tem muito time ruim. E também, assim, definir o que é prioridade na competição vai depender muito do calendário. Se o Flamengo abre 15 pontos de vantagem com um turno, de repente, pô, não dá para poupar algum cara importante pensando nas oitavas de final? Se o Flamengo sai 15 pontos atrás no Brasileiro em um turno, isso também pode influenciar. Se tá parelho ali no Brasileiro com outro time, aí pega um confronto de oitavas de final que ele faz 4-0 fora de casa. Na volta ele pode poupar porque ele está disputando o Brasileiro. Então acho que essa questão do poupar, de priorizar, assim, situações pontuais, é a temporada, é o calendário que vai definir. Acho que quando ele fala disso, de ter o Brasileiro... Eu falei que eu achei corajoso ele falar agora. Concordo, porque ele não Porque tem nada a normalmente ganhar. ninguém fala, não, vamos esperar, vamos ver, depende do que acontecer. É o que você está dizendo. Eu só acho que ele passa por cima do fato de que o Flamengo é player. Player. Em tudo. Player em tudo. Então, se ele é técnico, vamos ver, ele é português. Se ele é técnico do Benfica e ele fala que vai priorizar o campeonato português em relação a uma Champions, em que o Benfica não vai ser campeão da Champions, eu até entendo. Mas o Flamengo é top na América. Então, numa dividida de uma Libertadores com o brasileiro naquela semana, eu não tenho dúvida nenhuma. O título sul-americano é mais importante que o título nacional. Mas, prof, dificilmente o Felipe Luiz vai poupar o time na Libertadores em quarta de final, em semi. Mas, eventualmente, se ele tiver num jogo de ida, Flamengo jogando oitavas de final da Libertadores, ele abre 3-0, ele tem margem para poupar 2-3 no jogo de volta. É o sonho que todo mundo quer, mas nem sempre tem, né? Então, mas eu não acredito que por essa declaração o Felipe Luiz será forçado a poupar na Libertadores. O que deve acontecer é na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poupar mais.
do que já poupou em outros anos. Porque aqui no futebol brasileiro, por causa da premiação, acontece a insanidade dos clubes pouparem nos pontos corridos para jogar a Copa do Brasil. E aí isso é... Depende do teu adversário também. Acho que depende muito das circunstâncias. Isso é abandonar o brasileiro. E o que acontece aqui, a gente já viu times entrando com o time B para jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma coisa é poupar e ali de acordo com a ciência. 2018, com o Palmeiras. dos jogadores. Felipão, ele jogava Libertadores com um time e o brasileiro com outro. Saiu na semifinal para o Boca Juniors, na Libertadores, e foi campeão brasileiro com um time B. 17, praticamente, o Grêmio do Renato era quem mais perseguia o Corinthians do Carille no começo do campeonato. O Grêmio do Renato colocou um time reservaço contra o Palmeiras aqui. Priorizou Copas. E aquilo custou o título. E o que existe aqui no futebol brasileiro é a cultura do calote institucionalizado. Porque tem dirigente que contrata já sabendo que não vai pagar. E aí, ou o jogador ou o clube, porque tem muitos casos... Técnico. Não. Quantos técnicos que tem? Pô, tem tantos times me devendo. Total. Não, e tem técnico que sabe que a aposentadoria ele vai receber de multa que vai para a justiça, que leva anos ali até finalizar a disputa, que ele sabe que vai ganhar, mas vai levar um tempo e ele conta com isso como aposentadoria. E aqui também tem vários casos de jogadores que na CLT está tudo certo, mas o clube deve um monte de direitos de imagem. E todo mundo fecha os olhos para isso. CBF é como Muitas vezes o direito de imagem é a maior parte do que o cara ganha. Exato, porque na CLT, se atrasar mais de 3 meses, o jogador pode sair. Deveria existir uma norma para contemplar a remuneração total do atleta, para proteger de fato o jogador. E nessa, entre clubes, o que acontece, e ali o Flamengo cobra o CNRD, que é o órgão que deveria ser mais proativo nessa fiscalização, que não pagou, já tem de ter a punição imediata. O clube consegue prorrogar isso e vai empurrando com a barriga e o CNRD fecha os olhos. Então, nesse ponto, precisa existir uma postura... Só pagam quando chega lá na FIFA e tem o transfer ban. Aí ou você paga ou você... O Santos chegou a ter vários, o Cruzeiro chegou a perder pontos quando estava na Série B. Começou uma Série B com -5, se eu não me engano. Lembra disso? Sim. Mas Porque não pagava. Até nisso os clubes já aprenderam a empurrar com recurso na justiça. Vai empurrando ali até a última instância. Quando não dá mais, paga. E é péssimo para o futebol brasileiro. Eu até entendo que nesse caso do Thiago Maia, mesmo o Inter sendo devedor, ele tem o direito de querer valorizar o atleta que passou por ali. E um argumento era... Ele se fica meio estranho a nota do Inter reclamando de que outras partes não cumpriram. Reclamando da condução de outras partes, não dá para reclamar. Deveria olhar para o próprio umbigo, fazer uma autocrítica. Exatamente. E é o devedor. Mas ainda assim, o Inter tem o direito de reivindicar do Santos ou de qualquer outro. Sim, o jogador é dele. Que queira contratar uma negociação que seja vantajosa. Mas aí não dá para se fazer de vítima também. O Internacional não é vítima. Quem é a vítima nesse caso é o Thiago Maia. Porque precisa trabalhar, o Inter já demonstrou que quer vender, o Santos já demonstrou que quer o jogador, o Flamengo não tem mais interesse e ele fica nesse limbo, prejudicado pelo fato do Inter dever o Flamengo. E o Flamengo, no legítimo direito, de exigir contrapartidas firmes do Santos para não prolongar ainda mais o recebimento dessa dívida. Muito prejudicado, bem destacado por você, Breler. O Thiago Maia. Imagina a cabeça Estava no Internacional, né? aí vai, não vai, aí o Internacional não relaciona mais o atleta, libera o cara para viajar para Santos, o cara vai para Santos com a esperança já se preparando para um novo clube. E aí não fica, aí volta para o Internacional. Que clima ele volta para o Internacional agora? Não, além do... Não é nem o clima. Acho que isso daí dá para contornar. Mas é chato. Mas ele já começa a temporada atrás de todo mundo. Fisicamente, todo mundo que estava jogando, com ritmo de jogo. O cara não é máquina, né? E o Thiago Maia é um jogador com potencial de ser titular. Foi titular com o Roger Machado. Sim. Não é um jogador qualquer. Então, no Inter e no Santos, nos dois. Chegaria no Santos para ser titular também. Então é muito ruim para o jogador por uma questão alheia à vontade dele. Pelo simples fato de existir essa cultura do calote no futebol brasileiro.
Muito bem. É isso aí, abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nessa quarta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo. Tem muitas informações relacionadas a Mercadão da Bola, então fica até o final do vídeo. Já chega se inscrevendo no canal, deixa o like e também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E logo de cara, quero estar dando esse início aqui, né, falando sobre Mercadão da Bola. Isso porque o Flamengo vai à FIFA acionar o Internacional, né, por parcelas ainda que a diretoria, né, do time gaúcho ainda não pagou pela compra do volante Thiago Maia. Então, assim, isso é uma vergonha. O jogador já saiu do Flamengo quase um ano e o Internacional ainda não fez nenhuma parcela, né, não pagou nenhuma parcela, né, da compra do Thiago Maia, da venda, né, que o Flamengo fez para o Internacional. Isso é uma vergonha, né? Agora o BAP, junto com o Boto, está acionando o Internacional na FIFA para que a FIFA, né, possa cobrar, né, os direitos que o Flamengo tem direito do jogador. E mais engraçado é que o Internacional queria vender Thiago Maia para o Santos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então o Flamengo está indo atrás dos seus direitos e vamos torcer para que a equipe rubro-negra consiga ter sucesso, né, nessa venda, que o Internacional consiga pagar todas as parcelas que deve ao Clube de Regatas do Flamengo. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, é claro, falando sobre Mercadão da Bola, o Flamengo mira a contratação de 2 jogadores. O Jorginho, inclusive o Boto, vem conversando com o staff do jogador para que o atleta possa chegar antes do Super Mundial de Clubes para se ambientar aqui no Brasil, né, e também conhecer todos os jogadores que estão no elenco do Flamengo, né. E esse outro nome que saiu a informação é do Matheus Pereira. O Flamengo também não descarta a possibilidade de poder contar com o Matheus Pereira, tendo em vista que o jogador, né, não foi para o futebol árabe, né? Saiu até uma proposta, só que o jogador não deu tempo de ir, o jogador permanece no Cruzeiro. Então o Flamengo vai tentar dar um chapéu no Cruzeiro e vai fazer de tudo para contratar o Matheus Pereira. Então são 2 nomes que o Flamengo mira, né, como prioridade. Vamos torcer para que esses atletas possam vir para o Mengão e que faça muito sucesso por aqui. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!